Olá a todas e todos, é Isabela Loures, produtora de conteúdo artístico para pessoas com deficiência visual. Hoje, mais uma vez, estamos aqui na Rádio Teletema, Espaço da Inclusão, para a apresentação do nosso programa Momento do Audiolivro. Hoje, nós vamos ter um programa especial porque, ao invés de ser eu mesma narrando um momento da literatura mundial, nós teremos uma convidada, a querida narradora, professora, mestre e doutora em dramaturgia, Adélia Nicoletti, que atualmente está lendo e publicando em seu canal do YouTube Partilhas Literárias a leitura do famosíssimo romance Orlando, uma biografia, da escritora inglesa Virginia Woolf. Contextualizando um pouquinho esta leitura, nós vamos contar que este livro, publicado em 1928, se inspira na história familiar da poetisa e romancista britânica Vita Sackville-West, amante e amiga de Virginia Woolf. E esta história tem a peculiaridade que no livro, um biógrafo fictício escreve sobre a vida de Orlando e suas aventuras como poeta, que na verdade, no decorrer de 300 anos de história, muda de sexo de homem para mulher e vive durante 3 séculos. A escrita, a temática e o desenvolvimento da história é considerado um clássico dos primórdios da escrita de temática feminista, do estudo de gênero e transgênero. Na semana passada, nós publicamos aqui no programa a leitura de um trecho do primeiro capítulo deste livro. Hoje, então, compartilharemos com vocês mais 2 trechos e agora do capítulo 2. Espero que gostem e aproveitem bastante. Vamos então à nossa leitura e já deixando aqui o nosso agradecimento à nossa querida narradora Adélia Nicoletti por ter nos permitido a postagem deste conteúdo neste programa de rádio. Capítulo 2. O biógrafo defronta-se agora com uma dificuldade que talvez seja melhor confessar do que mascarar. Até este momento, na narrativa da história da vida de Orlando, documentos particulares e históricos tornaram possível o cumprimento do primeiro dever de um biógrafo, que é avançar, sem olhar para a direita ou à esquerda, seguindo as pegadas indeléveis da verdade. Imune às flores, indiferente à sombra, sempre adiante, metodicamente, até cairmos dentro da tumba e escrevermos finis na lápide acima de nossas cabeças. Mas, agora que chegamos a um episódio que está atravessado bem no meio do nosso caminho, logo não há como ignorá-lo. É algo obscuro, misterioso e sem registro. Portanto, não existe explicação para ele. Vários volumes poderiam ser escritos para sua interpretação. Sistemas religiosos inteiros poderiam ser fundados a partir de sua significação. Nosso dever é simplesmente declarar os fatos até onde são conhecidos e assim permitir que o leitor entenda-os como puder. Naquele verão, Orlando isolou-se na grande casa de campo e ali passou a viver em completa solidão. Em uma manhã de junho, era sábado, dia 18, ele não se levantou na hora habitual e quando o criado foi chamá-lo, encontrou dormindo um sono profundo. Não era possível acordá-lo. Jazia como em transe, sem respiração perceptível. E embora incitassem cães a latir sob a sua janela, tocassem símbolos, tambores, matracas em seu aposento sem cessar,
colocassem um ramo de tojo sob o seu travesseiro e aplicassem emplastros de mostarda nos seus pés, mesmo assim ele não despertou. Não comeu ou manifestou qualquer sinal de vida durante 7 dias inteiros. No 7º dia, acordou na hora habitual, 7:15 precisamente, e expulsou do quarto toda a turba de carpideiras e curandeiros do vilarejo, o que era mesmo de se esperar. Estranho, porém, é que não demonstrou ter qualquer consciência desse transe, mas vestiu-se e mandou buscar o cavalo como se tivesse despertado do sono de uma única noite. Contudo, alguma mudança, suspeitou-se, deveria ter-lhe acontecido nos recessos do cérebro, pois, embora ele se comportasse de maneira perfeitamente racional e parecesse mais sério e calmo em suas maneiras do que antes, parecia ter uma lembrança imperfeita de sua vida passada. Ouvia quando as pessoas falavam da grande geada ou da patinação ou do carnaval, mas não mostrava qualquer indício de ter presenciado esses fatos ao vivo, a não ser quando passava a mão na fronte, como se quisesse afastar alguma nuvem. Quando os acontecimentos dos últimos 6 meses eram discutidos, não parecia tão aflito, mas sim intrigado, como se fosse assolado por lembranças confusas de alguma época remota ou estivesse tentando recordar histórias que lhe haviam sido contadas por outrem. Observaram que quando se mencionava a Rússia, ou princesas, ou navios, ele caía em atormentada melancolia e punha-se de pé e olhava pela janela. Ou chamava um dos cães para junto de si, ou pegava uma faca e começava a esculpir um pedaço de madeira de cedro. Mas os médicos não eram então muito mais sábios do que são hoje. E depois de recomendar repouso e exercício, jejum e boa alimentação, companhia e isolamento, depois de dizer que ele deveria guardar o leito o dia todo e cavalgar cerca de 60 quilômetros entre o almoço e o jantar, além de tomar os sedativos e estimulantes habituais, diversificados conforme a inspiração do momento, com xarope de baba de salamandra ao acordar e goles de bile de pavão ao deitar, eles o deixaram em paz e diagnosticaram que Orlando havia dormido por uma semana. Pois, embora esses não sejam assuntos que um biógrafo possa desenvolver a contento, é bastante fácil para aqueles que fazem o papel do leitor detectar, a partir de insinuações dispersas deixadas aqui e ali, todo o limite e a circunferência de uma pessoa viva. Eles podem ouvir, naquilo que apenas sussurramos, uma voz viva. Podem ver, quando muitas vezes nada dizemos a esse respeito, qual era exatamente a sua aparência. Sabem, sem uma palavra para guiá-los, o que ele pensava com exatidão. E é precisamente para leitores assim que escrevemos. É evidente, portanto, para tal leitor, que Orlando era composto de forma estranha por muitos humores. Melancolia, indolência, paixão, gosto pela solidão, sem mencionar todas aquelas contorções e sutilezas de temperamento que foram indicadas na primeira página. O gosto pelos livros foi precoce. Quando criança, algumas vezes era encontrado por um pajem à meia-noite ainda lendo. Retiraram sua vela e ele passou a criar vagalumes para servir ao seu propósito. Retiraram os vagalumes e ele quase colocou fogo na casa com um tição. Para resumir o assunto, já que fica para o romancista o trabalho de alisar a seda amarrotada e todas as suas implicações, ele era um nobre atormentado pelo amor à literatura. Muitos de seu tempo, ainda mais de sua estirpe, escaparam da infecção e sentiram-se assim livres para correr ou cavalgar ou fazer amor a seu bel prazer. Mas outros cedo foram infectados por um germe que dizem ser produzido pelo pólen do asfódelo e disseminado a partir da Grécia e da Itália,
e de natureza tão mortal que poderia abalar a mão erguida pronta para golpear, turvar os olhos que buscavam a presa e fazer a língua gaguejar ao declarar seu amor. Era de natureza fatal essa enfermidade substituir a realidade pela fantasia, de modo que Orlando, a quem a fortuna havia oferecido todos os presentes, baixelas, linhos, casas, criados, tapetes, leitos em profusão, tinha apenas que abrir um livro para que todo esse vasto acúmulo virasse brisa. Os 9 acres de pedra que compreendiam a sua casa desapareciam. 150 criados domésticos sumiam. Seus 80 cavalos de equitação tornavam-se invisíveis. Demoraria muito contar os tapetes, sofás, adornos, porcelanas, baixelas, galheteiros, rescaldos e outros objetos, muitos de ouro batido, que evaporavam como a névoa do mar sob o miasma. Assim era, e Orlando sentava-se só, lendo Um Homem Despido. Mas o pior ainda estava por vir. Isso porque, quando a doença da leitura já se instalou no sistema, este se enfraquece e passa a ser presa fácil daquele outro flagelo que habita o tinteiro e infecta a pena. O pobre coitado começou a escrever. E embora isso já seja muito ruim para um homem pobre, cujos bens são unicamente uma cadeira e uma mesa sob um teto cheio de goteiras, pois afinal não tem muito a perder, o dilema de um homem rico que possui casas e gado, criadas, mulas e linhos, e no entanto escreve livros, é lamentável ao extremo. O sabor de tudo o abandona. Ele é crivado por ferros quentes, consumido por vermes. Daria todo o dinheiro que possui, tamanha a malignidade do germe, para escrever um pequeno volume e ficar famoso. Entretanto, nem todo o dinheiro do Peru compra o tesouro de uma linha bem torneada. Assim ele sucumbe à ruína e à moléstia, destrói o cérebro, vira o rosto para a parede. Não importa em que atitude o encontrem, ele cruzou os umbrais da morte e conheceu as chamas do inferno. Por sorte, Orlando tinha uma constituição forte e a enfermidade, por razões que serão apresentadas logo mais, nunca o destruiu como destruiu muitos de seus pares. Mas ela o afetou profundamente, como mostra o que vem a seguir. Interpretou os papéis de seus personagens enquanto comia, recitou suas falas enquanto caminhava. Num momento chorou, no outro riu, vacilou entre um estilo e outro. Num momento preferiu o estilo heróico e pomposo, em seguida o despretensioso e simples. E não conseguiu decidir se era o mais divino gênio ou o maior tolo do mundo. Foi para resolver essa última dúvida que decidiu, após muitos meses de trabalho fervoroso, romper a solidão de anos e estabelecer comunicação com o mundo exterior. Tinha um amigo em Londres, um tal Gilles Isham, de Norfolk, que apesar de bem nascido, conhecia alguns escritores e poderia sem dúvida colocá-lo em contato com algum membro dessa confraria abençoada e, a bem dizer, sagrada. Encarregou então o Sr. Isham de Norfolk de entregar ao Sr. Nicholas Green, de Clifford's Inn, um documento que testemunhava a admiração de Orlando por suas obras, pois Nick Green era um escritor muito famoso naquela época, e o seu desejo de vir a conhecê-lo, o que ele mal ousou pedir, pois nada tinha a oferecer em troca. Mas se o Sr. Nicholas Green concordasse em visitá-lo, uma carruagem e 4 cavalos estariam na esquina da Fetter Lane a qualquer hora que o Sr. Green quisesse marcar. Pode-se preencher as frases que então se seguiram
e imaginar a alegria de Orlando quando, sem muita delonga, o Sr. Green indicou que aceitava o convite do nobre lord, ocupou seu assento na carruagem e foi conduzido à sala ao sul do edifício principal pontualmente às 7 horas de segunda-feira, 21 de abril. Era inevitável que Orlando, ao correr para recebê-lo, ficasse um pouco desapontado. O poeta tinha estatura apenas mediana. Era feio, era magro e um pouco curvado, e quando tropeçou no mastim ao entrar, o cão o mordeu. Além disso, Orlando, com todo o seu conhecimento da humanidade, teve dificuldade em classificá-lo. Havia algo nele que não pertencia nem ao criado, nem ao cavalheiro, nem ao nobre. A cabeça com testa arredondada e nariz adunco era bonita, mas o queixo era para dentro. Os olhos eram brilhantes, mas os lábios pendiam frouxos e babavam. A expressão do rosto como um todo, entretanto, é que era perturbadora. Nada havia daquela compostura imponente que torna as faces da nobreza tão agradáveis de olhar. Tampouco havia qualquer coisa da servidão digna de um empregado doméstico bem treinado. Era uma face sulcada, franzida e de traços amontoados. Embora poeta, parecia que estava mais habituado a repreender que elogiar, a discutir que acarinhar, a rastejar que cavalgar, a lutar que repousar, a odiar que amar. Isso também era demonstrado pela rapidez de seus movimentos e por algo faiscante e suspeito em seu olhar. Orlando ficou um pouco surpreso, mas foram jantar. Nesse momento, Orlando, que normalmente não dava muita importância a isso, sentiu-se pela primeira vez infinitamente envergonhado da quantidade de criados e do esplendor da mesa. Mais estranho ainda, pensou com orgulho, pois o pensamento era em geral desagradável, naquela bisavó Moll que havia ordenhado vacas. Estava prestes a aludir de alguma forma àquela mulher humilde e seus baldes de leite, quando o poeta se antecipou a ele, dizendo que era estranho, considerando quão comum era o nome Green, o fato de sua família haver chegado com o conquistador e pertencer à mais alta nobreza na França. Por infelicidade, haviam descido na vida e quase nada haviam feito além de dar nome ao distrito real de Greenwich. Seguiram-se mais conversas do mesmo tipo, sobre castelos perdidos, brasões, primos que eram baronetes no norte, casamentos com outras famílias nobres no oeste, como alguns Greens escreviam o nome com E no final e outros sem, até que o prato de servo chegasse à mesa. Foi então que Orlando conseguiu dizer algo sobre a avó Moll e suas vacas, e isso aliviou um pouco o peso de seu coração quando foi servido o fazão selvagem. Mas foi apenas quando o madeira estava circulando livremente que Orlando ousou mencionar que não podia deixar de pensar em um assunto mais importante que os Greens ou as vacas, ou seja, o tema sagrado da poesia. À primeira menção da palavra, os olhos do poeta faiscaram. Abandonou os ares de cavalheiro fino que havia adotado, bateu o copo sobre a mesa e iniciou uma das histórias mais longas, mais intrincadas, mais inebriantes e mais amargas que Orlando jamais ouvira, exceto dos lábios de uma mulher rejeitada, envolvendo uma de suas peças, um outro poeta e um crítico. Acerca da natureza da própria poesia, Orlando apenas apreendeu que é mais difícil de vender do que a prosa e que, embora as linhas sejam mais curtas, demoram mais para serem escritas. Assim prosseguiu a conversa, com ramificações intermináveis, até que Orlando ousou insinuar que ele próprio havia sido temerário a ponto de escrever. Mas, nesse momento, o poeta saltou da cadeira. Espero que vocês tenham gostado deste aperitivo do capítulo 2.
trecho o qual eu trarei a continuação da leitura no programa da semana que vem. A postagem completa da leitura deste livro está na playlist do mesmo nome, Orlando, uma biografia, presente no canal da narradora Adélia Nicoletti, chamado Partilhas Literárias, na plataforma do YouTube. Mais uma vez, nós agradecemos a Adélia e a Rádio Teletema Espaço da Inclusão por essa deliciosa e profícua parceria. Um abraço para vocês, tenham todos uma boa semana e até domingo que vem.